Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Marcela Jung, para quem não me conhece, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro A Única Coisa, do Gary Keller. Ele é um livro bem simples, bem fácil de ler, e ele exemplifica muito sobre o mesmo tema, que é a questão do foco. Ele fala sobre como colocar o foco na prática, que, já adianto para vocês, ele fala que é você pegando a única coisa que você pode fazer hoje que vai te levar para mais perto do seu objetivo, de forma que todas as outras tarefas que você tem em mente se tornem mais fáceis ou desnecessárias. Qual que é o grande problema hoje na nossa jornada para o sucesso? Seja lá como você definir o sucesso. O nosso grande problema é que a gente tem tanta informação que a gente não consegue colocar essas informações em prática. A gente fica perdido no meio de tanta informação. Ou a gente quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, a gente quer ter sucesso em tantas áreas ao mesmo tempo, que a gente também fica perdido nessa jornada e acaba não tendo sucesso em nenhuma. Então o segredo aqui é você começar a aplicar consistentemente, diariamente, uma ação que vai te levar para mais perto do sucesso que você deseja. E normalmente não é nenhuma dessas ações que a gente faz diariamente que nos distraem dessa ação mais importante. Então, vamos supor, escrever um livro. Ele até dá esse exemplo. Na empresa dele, ele já tinha crescido até certo patamar, mas ele ainda não era conhecido pelos maiores do ramo dele. E aí ele sentou com a equipe dele e fez eles listarem as 100 soluções que eles poderiam criar ali para serem conhecidos pelos maiores do ramo dele. E depois eles reduziram essas 100 soluções para uma só, que foi escrever um livro. E aí ele passou 3 meses escrevendo esse livro e deu certo. Eles ficaram conhecidos pelos maiores do ramo dele por ele ter escrito este livro. Então a defesa que ele faz no livro é essa: foque em apenas uma coisa, uma solução e você vai conseguir chegar lá. Já curta meu vídeo, por favor, que isso ajuda muito, faz muita diferença, e vamos para o tema de hoje. O que o Gary Keller fala sobre o sucesso é que ele é sequencial. Se você derrubar um dominó atrás do outro, você vai ter grandes resultados no final dessa sequência. Ele usa esse exemplo dos dominós porque ele fala o seguinte: se você tiver um dominó, este dominó tem força suficiente para derrubar um dominó 50% maior do que ele. Esse dominó 50% maior do que ele tem força suficiente para derrubar um outro dominó 50% maior do que ele. Então, em poucas quedas, você vai estar derrubando dominós enormes. Ele fala que depois da 18ª queda, você já vai estar derrubando um dominó do tamanho da Torre Pisa, depois do tamanho da Torre Eiffel, depois do tamanho do Monte Everest. Depois de poucas quedas, menos que 100, você já vai estar derrubando um dominó da distância da Terra até a Lua. E ele traz isso para a nossa realidade, porque se você fizer uma ação correta hoje, isso vai te levar a uma ação maior. E depois dessa ação maior, a uma outra ação maior. E numa sequência pequena de ações, você consegue chegar nos resultados que você deseja. Aí você vai pensar, lá vai ela defender a ideia de que é fácil ter sucesso. Mais alguém querendo me enganar. E não é isso, não é que seja fácil, é que o processo que a gente faz dificulta. Por quê? Porque a gente está focado em um monte de tarefas que não faria diferença no resultado final. Ele fala sobre alguns mitos que a gente escuta e a gente acaba absorvendo isso e se comportando de acordo com esses mitos. A gente escuta tanto essas ideias sendo repetidas por pessoas que a gente conhece ou até por profissionais que a gente acompanha, que a gente acaba não conseguindo colocar em prática o necessário para alcançar o nosso sucesso. A gente está colocando em prática um monte de outras coisas. E o primeiro mito que ele cita é justamente que tudo importa. Na verdade, algumas questões importam muito mais, elas vão fazer muito mais diferença no nosso resultado final. É o princípio de Pareto. 80% dos resultados vem de 20% das suas ações. Então, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que a gente não precisa ficar fazendo 1000 listas de
o que eu preciso fazer hoje? Porque quando você faz uma lista do que você precisa fazer hoje, você coloca nessa lista o que vem na sua cabeça primeiro. Você não coloca o que é mais importante, o que te levaria realmente para onde você quer. E aí esse processo de fazer um tique no que já foi feito fica algo rotineiro, fica algo banal, porque você está fazendo as tarefas só para poder fazer um check ali. Ai, fiz! Você quer fazer a tarefa o mais rápido possível para poder falar que você fez. E esse processo detona a tua tarefa, porque você tem que fazer com maior qualidade possível aqueles 20% que vão te levar para o resultado final. Então, o que se torna relevante aqui? E eu até mudei a minha maneira de fazer a minha agenda depois que eu li esse livro. Porque antes eu colocava 6 tarefas mais importantes para o dia seguinte. Hoje eu coloco a única tarefa mais importante para o dia seguinte. Às vezes quando você coloca 6 tarefas mais importantes, você já fica confuso. Então a ideia que tem que mudar aqui é que você precisa fazer muitas atividades para ter sucesso. Você vai precisar de uma sequência, sim, mas comece pela única que você pode fazer bem feita hoje. E isso já leva a gente para o segundo mito, que é de que multitarefas é positivo. Acho que esse mito já foi quebrado por muitas pessoas, tem muita gente que já sabe que ser multitarefas é negativo, mas tem muita gente ainda tentando fazer tudo. Então, tentando ser bom na academia, tentando ser muito bom no sucesso profissional, tentando ser muito bom em projetos de caridade. Dá para fazer tudo isso, mas não dá para ser muito bom em tudo. Então, por exemplo, hoje meu foco principal é o meu trabalho, é o coaching. É nisso que eu quero ser muito boa. O resto, academia, alimentação, eu faço, mas o meu objetivo não é ser aquelas mulheres super saradas que dedicam a vida a isso. O meu objetivo não é ser a pessoa que é a mais caridosa de todas, que dedicam a vida a isso. Não é ser a Madre Teresa de Calcutá. Ela era muito boa nisso. Eu nunca vou ser ela. Então, eu posso focar no que é mais importante para mim, no que eu enxergo que vai trazer mais valor para os outros. Existem pesquisas que mostram que essa transição de tarefas faz a gente perder 28% do nosso tempo produtivo durante um dia. Então, só de ficar trocando de tarefas, a gente já perde 28% do nosso tempo. É coisa demais. O terceiro mito que ele cita no livro é que a gente precisa de disciplina. E o que ele fala? A gente precisa sim de disciplina, óbvio, mas só até aquilo se tornar um hábito. E isso eu já vi acontecer muito na minha vida, porque quando você está começando ou quando você ainda não começou, você tem um pavor em relação àquela tarefa. Você não sabe como fazer, você ainda está com medo do julgamento dos outros. E isso faz esse começo ser muito mais difícil, exige muito mais energia de você. Depois que você aprende a fazer aquela tarefa, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. E aquilo realmente se torna um hábito. Então, estudar, às vezes no começo estudar é uma tortura para quem não estuda. Mas a partir do momento que você começa nesse estudo, depois que você criou o hábito de estudar, você tem prazer com aquilo. Você consegue substituir o que antes era um hábito negativo, por exemplo, assistir novela, não que seja um hábito negativo, mas não é construtivo, né? Por esse hábito construtivo. Então hoje eu adoro estudar. Eu às vezes fico esperando o momento de estudar, né? Eu quero que, vou terminar as minhas tarefas de pagar conta e tal, para eu poder estudar. Então vira um prazer, vira um hábito. Não exige mais aquela força emocional que o começo exige. E é esse ponto que ele vai contra. Não vai mais exigir tanta disciplina assim, porque já virou um hábito na sua vida. Ele defende que a gente precisa de 66 dias para criar um hábito. Eu, assim, já vi gente criar hábitos em menos do que 66 dias quando a pessoa já tem alguma experiência naquela área. Se ela já passou por um processo que envolve a tarefa que ela vai ter que fazer no hábito que ela quer criar, talvez ela crie o hábito em menos dias. E tem gente que demora mais do que 66 dias também.
se for algo que emocionalmente envolve muitas crenças, envolve muitas situações que ela viveu na infância, que vão contra aquele hábito, ela vai ter mais dificuldade de criar aquele hábito, tá? Então, não tem um número certo. Faça até se tornar um hábito. Isso vai exigir essa disciplina no começo, mas depois vai ser uma tarefa leve e fácil de ser feita. A quarta mentira que ele fala, que nos contam, é sobre a força de vontade. Que eles falam que a gente tem força de vontade ao nosso dispor. E o que ele fala? Ele fala que a força de vontade é que nem a bateria do seu celular. No começo do dia, ela começa cheia. Conforme o dia vai passando, ela vai diminuindo. Então, você tem que aplicar a sua única coisa no começo do dia. Ele dá um exemplo que eu gostei muito de uma pesquisa que foi feita com juízes em 1.112 audiências. E esses juízes tinham que decidir se o réu teria liberdade condicional ou não. E o que eles descobriram nessa pesquisa? No começo do dia e depois de intervalos, tinha 65% de chance do juiz dar a liberdade condicional para o réu. No final do dia, ou conforme o dia ia passando, mais para o final da volta dos juízes dos intervalos, a chance dele conceder a liberdade condicional para o réu era quase zero. Então, o que eles concluíram? Que por causa do esforço mental que o juiz tinha que fazer, ele estava menos apto a absorver todas as informações e conceder a liberdade condicional ali para o réu, porque ele não conseguia mais se concentrar, ele não conseguia mais ter essa força de vontade para avaliar bem os casos. Essa pesquisa ela foi feita com 8 juízes, então não é mais uma questão de ser justo ou não, é a sobrecarga mental mesmo. Claro que pode acabar sendo injusto, mas é um erro cognitivo, é um erro que qualquer ser humano ali naquele lugar teria, inclusive você. Por isso, busque fazer tudo que exige qualidade, tudo que exige concentração no começo do seu dia, para que você tenha essa força de vontade no 100%, para que a sua bateria esteja cheia. A quinta mentira que ele fala, que nos contam, é sobre o equilíbrio. Hoje em dia existe muita defesa do equilíbrio e ele fala que o equilíbrio não existe. O que nos faz nos sentir bem não é o equilíbrio, é o propósito, é ter um significado por trás das coisas que você faz. Isso é fundamental. Mas para a gente ter sucesso em uma área, a gente vai precisar focar nela de uma forma desequilibrada. Isso não quer dizer que você precisa abandonar a sua família, não quer dizer que você precisa abandonar os seus amigos. Mas na hora que você estiver concentrado na tarefa que vai te levar para o sucesso, você precisa se concentrar só nela. E isso em si já é um desequilíbrio. Não tem como você tocar a parte financeira da sua empresa, tocar a parte do marketing, tocar a parte de fazer os grandes da sua área te conhecerem, como eu falei no começo do vídeo, de uma forma que você consiga fazer tudo ao mesmo tempo perfeitamente. Você vai precisar se concentrar em algumas áreas em específico por mais tempo, e isso vai fazer você largar todas as outras áreas. Isso vai fazer todas as outras áreas ficarem de lado. Para isso, você pode ter profissionais capacitados para estarem cuidando dessas áreas para você, ou você pode aceitar que, por um momento, você vai ter que ter esse desequilíbrio, até que você termine aquela tarefa correta e consiga ir para a próxima. Mas o equilíbrio em si perfeito, como ele é divulgado hoje em dia, ele não existe. O cuidado que a gente tem que ter é não nos deixar ir demais para um lado, de forma que a gente não consiga nos trazer de volta para o eixo. Então, isso a gente mede pela emoção. Se eu estiver me sentindo bem em estar aplicando a minha energia naquela tarefa, provavelmente eu ainda estou equilibrado, balanceado é a palavra que ele usa, no resto da minha vida. Eu consigo balancear aquilo com o que é realmente importante para mim. Então, o fundamental é eu entender o que é realmente importante para mim e aí sim, para essas áreas, eu vou dar mais atenção.
E a última mentira que ele fala, que nos contam, é que grande é ruim. Ele defende a ideia de que grande é muito bom. E quando a gente pensa pequeno, a gente acaba aplicando ações que vão nos levar para esse resultado pequeno. Quando a gente pensa grande, a gente aplica as ações que já vão nos levar para o resultado grande. E elas são diferentes. As ações do resultado pequeno são diferentes das ações do resultado grande. Qual que é o problema de pensar pequeno? Às vezes eu quero poucos clientes. E aí eu penso nessa proporção e eu vou levar 5 anos para descobrir que eu poderia ter feito muito diferente e que eu poderia ter chegado muito mais longe dentro desses próprios 5 anos se eu só tivesse uma mentalidade voltada ao grande. Então pense nos seus maiores objetivos. Se você aplicar o passo a passo para chegar nos grandes objetivos, isso já vai fazer você ter resultado no pequeno também. E você vai chegar lá muito mais rápido. Ele até cita o exemplo do Walmart, que ele, pensando grande, ele economizou 11 bilhões para a família dele, porque desde a primeira loja ele já tinha algum programa de economizar impostos, algo assim. Ou era um programa de economizar a transferência dos bens para a família dele, algo assim. Então ele economizou 11 a 13 bilhões por ter pensado pequeno desde a primeira loja, que ele já aplicava essa solução desde a primeira loja, e quando ele teve que fazer essa mudança, esse dinheiro já tinha sido economizado. Então, trazendo aqui esses conceitos das mentiras que contam pra gente, se você aplicar elas de uma forma diferente, se você pensar nelas de uma forma diferente, você consegue começar a trabalhar na única coisa que seja relevante para você hoje. Cuidado com a frase, não coloque todos os ovos em uma cesta só. Porque isso pode acabar fazendo você querer colocar muitos ovos em várias cestas e não chegar em lugar nenhum. Então tenha um objetivo só, seja lá para qual área você escolha, e coloque um ovo de cada vez. Esqueça essa frase. Você vai acumular vários ovos em questão de estratégia, mas é em uma única direção. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal e fica aqui para os próximos conteúdos. Um beijo!